E vem conferir a análise do terceiro episódio de Invasão Secreta. E chegou no Disney Plus o terceiro episódio de Invasão Secreta. Episódio esse que marca exatamente a metade da série. Porque, pra quem não sabe, Invasão Secreta vai ser completo em 6 episódios. E pra mim, esse episódio pode ser analisado de duas formas. Uma forma individual e uma forma que seria pra temporada como um todo. E por que eu falo isso? Porque se você for ver esse episódio de forma individual, ele consegue manter uma qualidade muito alta que a série tá mantendo até agora em relação à espionagem, a investigação, a esse estilo meio que de anos 90, 80, que as séries e filmes tinham de investigação, usando, por exemplo, uma boa dupla, bons atores para fazer isso. Isso é a parte que você consegue trazer como boa, na parte das discussões, como por exemplo, como a política trabalha, como existem dois lados de toda a guerra e como os dois lados têm seus pontos positivos e negativos. Isso eles apresentam e trabalham muito bem. A parte da investigação também funciona bem, e a parte de escolherem os seus melhores atores para interpretar aqui como principal do episódio também ajuda muito, porque Samuel Jackson e Ben Mendelsohn são um dos melhores atores que tem na série. A única atriz que é melhor que eles, ou do mesmo nível, é a Olivia Colman, que é uma atriz fantástica, sensacional, que também participou do episódio, mas entre os dois, eles têm uma boa química, uma boa dinâmica, e ver os dois em tela ajuda bastante, porque eles têm aquele entendimento, eles têm aquela dinâmica, que é aquela dinâmica de cada um tem uma visão de mundo, cada um tem a sua visão sobre o que é certo e o que é errado, então um acaba gostando do outro, mas um acaba sempre tirando faísca do outro, sempre querendo provocar o outro. Essa dinâmica normalmente funciona no cinema, porque acaba gerando boas cenas de comédia e entretenimento. E uma série tão séria, uma série que trabalha assuntos tão pesados, precisava em alguns momentos que tivessem outros personagens que abordassem assuntos mais leves, dessem um clima mais leve. Então, apesar dos dois abordarem temas pesados juntos, apesar dos dois colocarem visões de mundo diferentes, os dois juntos, pelo menos, acabam gerando algumas cenas um pouco mais cômicas, deixando o episódio um pouco mais leve. Então, nesse ponto, eu gosto bastante do episódio. O vilão também é um pouco mais apresentado, um pouco mais desenvolvido, a gente consegue ver um pouco mais da presença dele. Então, nesse ponto, eu gostei do episódio individualmente. Eu acho que ele funciona como um todo, como mais um episódio de investigação. Mas, como eu falei, tem dois lados do episódio. Na parte individual, que tudo é bem interessante, mas na parte da temporada como um todo. E aí começa a gerar preocupação e faz com que o episódio tenha vários problemas pra mim. Porque se esse aqui fosse o segundo episódio, ou se a série tivesse, por exemplo, 8 episódios, esse episódio pra mim seria completamente normal. Seria um episódio que ele realmente estaria desenvolvendo a história de um momento calmo, tranquilo, desenvolvendo os personagens, desenvolvendo a narrativa, desenvolvendo principalmente o vilão, mostrando como que é o vilão. Então seria um episódio interessante. Mas quando a série tem 6 episódios, algumas coisas têm que ser um pouco mais aceleradas. Algumas coisas têm que ser um pouco mais apressadas. Porque, de novo, aqui é a metade da série. E quando está na metade da série, você espera que tenha um gancho que traga mais dilemas. Espera que alguns assuntos já tenham um pouco melhor abordados, e eu acho que é isso que falta aqui um pouco em Invasão Secreta. Um pouco de senso de urgência, um pouco de senso de ameaça, que eu já tinha reclamado no episódio passado, e eu repito aqui. Faltando 3 episódios para acabar a série, a gente chegando na sua segunda metade, eu esperava que o vilão já tivesse uma presença um pouco maior em relação a dentro da história. A gente conhecesse um pouco mais dele, entendesse mais um pouco a visão dele, algo que praticamente não acontece. Alguns discursos que são interessantes pro episódio, quando você pensa que já foi discutido no episódio 1 e 2, já vira assuntos um pouco repetitivos, considerando que a série só tem 6 episódios. Isso sem contar que existem alguns dilemas, algumas ideias que parecem que a série não consegue andar muito bem. As cenas de ação continuam decentes, não acho que nenhuma é grandiosa, eu acho que inclusive, por ser uma série de investigação e espionagem, essa parte de ação, essa parte que envolve um pouco mais dessa, realmente, envolvimento da ação com a série, eu acho que poderia ser um pouco mais envolvente, um pouco melhor trabalhado e um pouco melhor no ponto de realmente focar na ação, volta e meia. Eu acho que a série não precisava de ação. Eu acho que poderia ser uma série só focada nos bastidores e investigação dos bastidores. Mas é uma série da Marvel, então precisa ter ação. E nesse ponto, você sempre espera um pouco mais. Eu acho que nesse ponto, já que eles vão ter, poderiam entregar um pouco mais na parte da ação. Ação realmente de verdade. Ação como é, por exemplo, no filme Capitão América 2, que é uma ação mais forte, uma ação realmente que passa a ideia de investigação e espionagem, como acontece no filme. Aqui é uma ação que não é tão forte assim. Então esses são os problemas do episódio pra mim. Falta um pouco mais do envolvimento do vilão principal, falta eu sentir um pouco mais dele. Esse aqui parece ser mais um daqueles vilões que depois de 3 semanas que acabar a série, eu nem vou lembrar que ele existe.
existe. Outro problema da série, como eu já falei, seria essa coisa dos discursos. Tanto na metade da série, já deviam andar um pouquinho mais, já deviam ser um pouco mais profundos as discussões, ainda parece que estão muito superficiais. E como eu falei, como estamos na metade da série, eu ainda espero mais um senso de urgência, um pouco mais de medo. Porque apesar da série tentar em alguns momentos colocar a sua asinha pra fora e mostrar que, olha só, estamos atacando o mundo, ainda falta um pouco isso. Pra mim ainda falta um pouco mais uma ameaça global, um medo global. Eu até sei que eles vão colocar o Super Skrull na série, porque eles mencionaram nesse episódio, mas isso também gera um medo. Vamos colocar um Super Skrull, mas vai ter alguém pra parar eles? Vai ser o Rhodes, por exemplo? Quem vai parar um Super Skrull? Então, tem essa discussão. Eu acho que a série ela ainda tá muito crua em alguns pontos. Eu acho que ela não deveria estar crua, considerando que ela só tem 6 episódios. Então, por isso que eu falo que tem 2 análises desse episódio. A análise individual, onde você vê um bom episódio de espionagem, mas a análise quando você vê maior, a análise quando você vê sobre a temporada como um todo e o universo Marvel como um todo, que gera esse meio que perigo de a série tá andando realmente no ritmo que ela deveria andar, as coisas deveriam estar um pouquinho mais com senso de urgência, então isso me preocupa. Um episódio bom, mas que acaba gerando preocupações pra metade final da temporada. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do terceiro episódio de Invasão Secreta? O que você tá achando da série como um todo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.